Estava tentando gravar a live no novo endereço do Rei Salomão, mas não deu. Bom dia, João. Bom dia, Dri, querida. Vamos tomar o nosso café juntas? Bom dia, bom dia. Bom dia. Fê Almeida. João, Gabriel, já falei. Dri, já falei. Bom dia, Fê. Daqui a pouquinho a gente tem sessão, né? Coisa boa. Tá no caminho do trabalho. Então, nós vamos começar às 7h59. Eu estava tentando gravar, mas não deixou por algum motivo. Não deixou gravar no outro endereço. Depois eu vejo por que. Então, continuamos aqui no nosso endereço. Eu estou fazendo uma nova página só do Rei Salomão. Só para ele, porque é tanto volume de vídeo para ele que tá entupindo o meu Instagram. Então, estou criando um só para ele, mas aí não me deixou gravar vídeo porque eu acho que eu não tenho suficientes seguidores, alguma coisa assim. Vou verificar depois. Então, hoje, voltando aqui para nós, Daisy estava te esperando para entrar. Querida, bom dia. Então, vamos lá. 190 dias hoje. Me embaralhei um pouco nos números nos outros dias, pulei alguns, agora fui verificar. Estou botando ordem, que é o que a gente espera, né? De uma sistêmica. Capítulo 10, verso 4. Então, hoje o Salomão entra no território do poder, da autoridade e da nossa maturidade diante desse poder. Obrigado pelos foguinhos e pelos coraçõezinhos. Então, ele vai falar o que acontece quando uma autoridade se levanta contra você, né? Um chefe que se irrita, alguém acima de você que perde o controle, né? Então, a pergunta do Salomão não é se essa pessoa está errada, a pergunta do Salomão é como a gente reage diante de alguém que está ali berrando com a gente, né? A gente se encolhe, a gente grita de volta, como a gente... Então, ele vai falar hoje sobre posturas diante do poder, né? E isso muda todo o nosso destino profissional, né? Então, vamos ver o verso. Flávia, bom dia, Flávia. Então, o verso do Salomão é o seguinte: se a ira do governante se levantar contra você, não abandone seu posto, pois a calma evita grandes erros. Muito bom esse ensinamento. Então, esse verso nos fala do quê? Sistemicamente. Ele fala de hierarquia, né? Ele não está defendendo o abuso da autoridade. Ele está nos ensinando qual é a nossa postura diante de uma autoridade. Porque existem autoridades. Ei, Flávia, que bom estar aqui com você. Então, qual é a nossa postura diante de uma autoridade? Ele fala assim: se a ira do governante se levantar contra você, né? Ou seja, você está diante de alguém que está acima de você, na estrutura hierárquica. Um chefe, uma autoridade, um líder ou um pai, simbólico até, né? O que a maioria de nós faz? A gente reage. A gente bate de frente, a gente sai do nosso lugar, a gente se demite emocionalmente, a gente se revolta, a gente não está mais no nosso lugar, a gente entra no gancho, a gente morde a isca, né? Mas Salomão diz não abandone seu posto, né? Sistemicamente isso é muito, muito profundo, né? Posto é lugar, não abandone o seu lugar. Então, o seu lugar nessa posição na hierarquia. Hierarquia é ordem, e ordem mantém o fluxo. Quando existe ordem, o fluxo segue. Da prosperidade, da abundância, do amor, tudo o fluxo segue quando tem ordem, né? Então, quando alguém acima de você perde totalmente o equilíbrio, perde as estribeiras, a tentação, né?
Ação é perder também, gritar de volta, né? Achar ruim de volta. Mas a maturidade sistêmica que Salomão está ensinando aqui é a gente permanecer no nosso lugar. Não é se submeter, é um domínio interno. Internamente eu não vou morder essa isca, né? Eu não vou devolver. E aí ele fecha, Salomão fecha com uma frase preciosa: a calma evita grandes erros, diz Salomão. Calma que não é fraqueza, é uma força regulada. Eu estou no controle. E não é você que vai me dizer como eu vou agir, né? Então, se eu abandono esse meu posto de controle, meu sobre mim mesma, eu rompo a estrutura, né? E aí a gente perde a nossa posição, a gente perde o respeito, o fluxo para, a gente perde a oportunidade. Bom dia, quem está entrando agora. Shirley, bom dia, querida. Então, a gente perde a oportunidade, né? Então, temos que pensar que existe uma hierarquia no mundo entre todos os seres e entre os humanos também, né? E não é humilhação, é saudável ter hierarquia. E nessa hierarquia, sustentar a tensão quando alguém te ataca, quando alguém te ataca, não sair do próprio tamanho, não sair do seu lugar. É isso que o Salomão está nos ensinando. E aqui entra um conselho muito prático, porque às vezes esse governante que está gritando com a gente, que está perdendo as estribeiras, está totalmente errado. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com ele, não quer dizer que eu tenho que abaixar a cabeça. Quer dizer que eu tenho que continuar no meu lugar, né? Porque se eu não continuar no meu lugar, eu vou entrar na desordem dele, né? Mas se você for sábio, se você for sábia, você respira, você observa, você responde, não reage. Lembra daquela história do cartório? Não sei se vocês estavam aqui, mas uma história longa, não vou contar agora, mas tinha um dono de um cartório que chega para um funcionário exemplar dele, pede para ele largar tudo e fazer uma tarefa urgente, e o funcionário responde: eu prefiro não. O cara fica irritado, grita, berra, ele fala: eu prefiro não. Ele não sai do lugar dele, né? E ele não aceita. Não é que a gente tem que aceitar sempre. O que o Salomão está nos ensinando: não saia do seu lugar, né? Porque sair do lugar muda totalmente o nosso destino profissional também, né? Bom dia, Shirley, Jelly Peça. Bom dia. Então, eu fui para a visão psicológica. Vamos analisar essa frase do ponto de vista psicológico. Se a ira do governante se levantar contra você, não abandone seu posto. Bom dia, Irene. Ele está falando de algo mais profundo do que só o ambiente profissional. Ele está falando da nossa autorregulação. Psicologicamente, claro, Jung é a única coisa que eu conheço um pouquinho. Eu conheço um pouquinho, nada, mas um pouquinho para a gente olhar por outro ângulo. E Jung dizia que a maturidade começa quando a gente deixa de projetar no outro. Bom dia, Helenice. Então, quando uma autoridade se irrita com a gente, é muito fácil a gente ativar o nosso complexo paterno, né? Parece o nosso pai gritando com a gente. Então, a reação automática da criança qual é? Rebeldia, uma defesa exagerada, ou uma submissão infantil, ou a necessidade de provar que eu tenho valor, né? Mas o que está acontecendo ali quando você faz isso? O adulto saiu de cena. Foi a criança que assumiu o papel ali, o lugar, né? Saiu o adulto, entrou a criança. E quando a criança interna assume, a gente abandonou a gente saiu do nosso lugar de adulto. Percebe? Então,
não abandonar o seu posto é não abandonar o seu lugar de adulto, né? Calma. Esse verso fala de integração, né? É o adulto dizendo assim, eu não preciso reagir para existir. Então, a autorregulação é sinal de ego estruturado. Quem se desorganiza junto com o outro está no reativo, né? Se você estiver já centrado, você mantém o seu eixo. Bom dia, Érica, né? E, filosoficamente, o estoicismo, que é maravilhoso, né? E cabe perfeitamente aqui nesse verso, Epicteto, né? Ele diz o seguinte, não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Eu não sei se quando tem alguém gritando com a gente, é difícil interpretar qualquer coisa, né? A gente vai, automaticamente a gente vai para a defesa, né? Mas é importante perceber, por exemplo, que esse chefe irritado é fora de mim, é externo, não é dentro. Quem está irritado não sou eu, é ele, né? Então, a minha resposta não é externa, a minha resposta é interna. Percebe? Né? Então, os estoicos ensinavam que a maturidade é quando a gente consegue distinguir o que é meu e o que é do outro. Então, o que é meu está sob o meu controle e o que é do outro não está. Né? A raiva do outro não está sob o meu controle, a minha reação está. Né? Então, para os estoicos, quando a gente perde a calma, a gente perde a soberania sobre si mesmo. Eu sempre falo você é o rei ou a rainha do seu reino, não é o outro. Você que comanda a sua vida. Assuma esse posto. Tem exemplos hoje literários perfeitos, maravilhosos. Já vou contar. Então, aqui o Eclesiastes do rei Salomão e o estoicismo do Epicteto se encontram perfeitamente. Então, os dois dizem a mesma coisa, que a força não está em reagir. A força está em sustentar sua posição sem se perder, sem perder o centro. Então, sistemicamente, quando alguém abandona o seu posto de adulto diante de uma autoridade, o que ele faz? Ele pode pedir demissão impulsivamente, ele pode romper um vínculo numa relação, né? Vai entrar num confronto desnecessário e pode comprometer o próprio futuro, né? Mas se você permanece, você mantém a dignidade, você mantém sua estrutura e você mantém o fluxo, né? Principalmente. Então, como disse Salomão, a calma evita grandes erros, porque preserva essa hierarquia. Existe uma hierarquia, né? Quem veio antes tem precedência, né? E a hierarquia preserva a ordem. E a ordem preserva o quê? A prosperidade, a abundância, o amor, tudo, né? Então, ele está falando de hierarquia, que é uma das ordens do amor que o Hellinger trouxe, né? E o Salomão já está ensinando isso há 3.000 anos, né? E na visão literária, eu fui buscar e achei exemplos magníficos de como manter a dignidade diante da arrogância. Érica, bom dia. E aí eu trouxe o livro, fizeram um filme dele, Orgulho e Preconceito. Fizeram um filme, mas o livro é divino, da Jane Austen. Então eu vou contar que é a cena que eu acho que tem tudo a ver, né? É um salão de baile formal, todo mundo sabe o seu lugar, uma hierarquia rígida, social, marcada, até na forma que cada um se senta, todo mundo sabe como sentar, como se portar, tudo direitinho. E aí tem a Lady
Catherine, qualquer coisa, que ela é a autoridade do lugar e ela entra com passo duro no salão, com a cabeça levantada, ela sempre foi obedecida e ela atravessa o salão, vai direto para uma mesa e fala com uma moça que está sentada e fala assim: é verdade que você pretende se casar com meu sobrinho? Não é curiosidade, ela está julgando, né? E a moça que está sentada, Elizabeth, está diante de o quê? De uma mulher mais velha, mais rica, mais poderosa socialmente. Ela podia escolher, podia pedir desculpas, podia ser insolente, né? Né? Mas ela não faz nada disso. Ela continua sentada, ela respira e ela responde com uma firmeza tranquila: isso não é da sua conta. Não sou obrigada a lhe dar garantias. Se eu aceitar o Sr. Darcy, será por escolha minha. Lady Catherine insiste. Ela exige que ela dê uma promessa. Prometa que você nunca vai aceitar o meu sobrinho. A Elizabeth se mantém. E ela fala: não vou fazer nenhum tipo de promessa. Não vou fazer nenhuma promessa desse tipo. Ela não é agressiva, ela não se humilha, ela não se submete, mas ela continua no lugar dela, né? Ela reconhece que a outra pessoa diante dela ocupa um lugar social elevado, maior que o dela, mas ela não entrega a própria dignidade. Eu acho que Salomão ficaria feliz. Não abandone seu posto. Então, Elizabeth sustenta a hierarquia sem sair do tamanho dela. Tem coisas que ela vai decidir, apesar da hierarquia, né? Então, a calma de Salomão evita grandes erros. Se ela reagisse impulsivamente, ela perderia a reputação dela. Se ela se submetesse, perderia o respeito das pessoas. Mas quando ela permanece firme e serena, o que ela está fazendo? Ela está preservando o fluxo. Achei perfeita essa cena para exemplificar o que Salomão estava dizendo. E aí eu também encontrei, vou trazer mais uma, da força moral diante da rigidez da lei, que é a história dos Miseráveis, né? Do Victor Hugo. É uma França dura, fria, pobre. Jean Valjean é um ex-presidiário, o rosto marcado, uma história pesada, né? Do outro lado está Javert. Javert é o policial, no uniforme impecável, uma postura rígida, um olhar inflexível. Javert representa a lei, né? A ordem, a autoridade que não hesita. E ele persegue Valjean por anos. E sempre que eles se encontram por acaso, porque ele não sabe que Valjean é Valjean, enfim, é a história do Victor Hugo, dos Miseráveis, mas Valjean sabe quem é, né? O Javert. Então ele podia reagir com ódio, que o Javert prejudicou ele muito, ele podia se revoltar, ele podia ser violento com Javert, mas não, ele escolhe outra coisa. Ele permanece inteiro na dele. O que é? Ele não abandona o posto moral dele, né? E tem uma cena poderosa, uma cena já no final do filme, que Paris está em revolução, e tem barricadas nas ruas, tem fumaça, tem tiros, e o Jean Valjean está entre os insurgentes, né? E o Javert, policial, foi capturado como espião. Foi amarrado, foi exposto e, claro, condenado à morte. A sentença foi dada, não tem como voltar. Então, Jean Valjean pede para ele executar o Javert. Então, de repente, os papéis se invertem. O perseguido passa a ser autoridade nesse momento, né?
Ele tem poder sobre o perseguidor. Muda totalmente a situação, né? Então ele leva o Javert para um beco isolado, silêncio, né? Então o Javert espera que ele vai levar um tiro na cabeça. Ele acredita na lógica rígida da lei, né? E que quem sofreu na mão dele agora vai se vingar, lógico. Quem foi humilhado a vida inteira agora vai puni-lo. É o que ele espera. É o ciclo que ele espera. Mas Valjean corta as cordas que estão prendendo e diz: você está livre. Ele poderia ter matado ele com justificativa. Tem história para isso. Tem dor acumulada para isso. Mas ele escolhe não. Ele não abandona a sua moral, né? Ele não abandona a sua dignidade. Ele não deixa que a raiva, que a ira do sistema transforme ele num ser. Porque se ele matasse o Javert, ele ia ser igual ao Javert. Mas ele quer ser diferente. Ele é diferente. Então a cena é muito poderosa porque ela revela esse contraste. O Javert com a sua autoridade inflexível e Valjean a autoridade interna. Lembra do externo e do interno? Então, quando ele poupa Javert, Valjean interrompe o ciclo da compensação, né? Se ele matasse, confirmaria o rótulo, né? Reforçaria a narrativa de culpa, porque ele ia ter a culpa depois. Mas quando ele permanece calmo, ele preserva a própria integridade. E essa calma desorganiza Javert profundamente. Porque Javert só entende o mundo em termos de punição e ordem rígida, né? Então, com a misericórdia do Jean Valjean, ele perde o chão. Então, Salomão entra aqui de novo. A calma evita grandes erros. Então, Valjean não abandona o lugar dele, não abandona o posto. E isso muda todo o destino, muda toda a história, né? Eu achei que tinha muita conexão com Eclesiastes, esses dois livros. Nos dois livros tem autoridade, nos dois livros tem tensão, né? Então a diferença não está no poder externo. A diferença nas duas cenas, nos dois livros, está na postura interna do personagem, né? O imaturo reage e o sábio sustenta, não sai do lugar. Então, abandonar o posto aqui do Salomão não é uma submissão cega. Não abandonar o posto, quer dizer, não abandonar o posto que o Salomão está falando, não é uma submissão cega, é um domínio interno. É permanecer no adulto, quando o outro perdeu as estribeiras, quando o outro perdeu o eixo. Então, sistemicamente, isso é crucial. Quando você mantém o seu lugar, mesmo diante da raiva da autoridade, você preserva a sua estrutura de dignidade, você preserva o fluxo. Então, Salomão está dizendo aqui que calma não é fraqueza, é força regulada. E força regulada muda o destino. Bonito, né? O que vocês estão achando? Escreve para mim, comenta um pouquinho. Ontem o Paulo disse que tinha um monte de comentário. Érica, bom dia. Mas aqui não apareceu. Vamos para a visão cinematográfica, para um filme. Tem um filme que eu amo, eu já assisti ele há muitos anos, eu não peguei a data do filme, esqueci de pegar. Mas Erin Brockovich, você lembram desse filme? Erin Brockovich. Então, é uma personagem, ela não começa poderosa, vou contar o filme. Ela é uma moça que está desempregada, ela é mãe solteira, não tem nenhuma formação jurídica, zero, ela não tem nenhum prestígio, nada. Ela sofre um acidente de carro, ela sofre o acidente, né? Outra pessoa causa o acidente nela, e ela perde um processo judicial. Então, o advogado que estava defendendo ela se sente meio culpado por ter perdido a causa, né?
e acaba oferecendo para ela um emprego simples no escritório dele de advocacia, porque ela estava desempregada, né? Então, no escritório de advocacia, onde ela não entende absolutamente nada, ela entra deslocada, com umas roupas que não tem nada a ver com o local que ela está trabalhando. Ela fala com chiclete na boca, tem uma personalidade forte, né? Não é o perfil ideal nesse ambiente formal de um escritório de advocacia, mas ela se mantém no lugar dela, né? Mesmo quando ela é subestimada, quando ela é menosprezada, porque imagina, você não sabe nada de lei, você fica aí na sua, qualquer coisa, né? Então, um dia, ela tá revirando os arquivos, ele chamou ela para botar ordem nos arquivos. Então, ela tá botando ordem nos arquivos e ela encontra algum estranho, documentos médicos misturados com papéis imobiliários. Agora, não tem nada a ver médico imobiliário. Isso chama a atenção dela. E aí ela começa a investigar e descobre que uma empresa de energia, Pacific Gas, né? Não, elétrica, né? Pacific Gas e Elétrica, estava comprando as casas numa pequena cidade da Califórnia. Comprando todas as casas, né? Mas por que ela estava comprando todas as casas? Porque a água estava contaminada com cromo, eu escrevi aqui, hexavalente. O cromo da empresa elétrica estava contaminando a água. Então, o que a empresa elétrica fez, de gás e eletricidade? Ela estava comprando as casas dessa cidadezinha. Então, a empresa sabia que a água estava contaminada e começa a comprar as casas para as pessoas irem embora. Então, Erin, por conta própria, decide ir ver essas casas. Então, ela vai visitar cada uma dessas pessoas, né? Então, ela senta na cozinha para conversar com a pessoa, ela escuta as histórias, olha os exames médicos, as pessoas estão com câncer, as pessoas têm tumores, abortos espontâneos, doenças crônicas, sangramentos inexplicáveis. Ela ouve essas histórias com o coração aberto. Ela não reage com histeria, né? Ela não sai atacando a empresa impulsivamente. Ela conta para o advogado e ela começa a construir um caso. Então, começa uma pressão em cima dela, um descrédito. Imagina, isso aqui estava arquivado, não deu em nada, não vai dar em nada, sabe? Não tem nada a ver, mas ela insiste, né? Ela sustenta o preconceito. O chefe dela deixa ela ir, mas tem dúvidas, mas é mais um caso, né? Os colegas do escritório todos ironizam, né? Mas ela permanece. E como manda o Salomão, ela não abandona o posto. E aí o caso cresce, porque ela começa uma documentação imensa, centenas de moradores, milhares de páginas de documentos, e a pressão jurídica fica enorme, né? A empresa tenta desacreditar, tenta intimidá-la, né? Mas ela não perde o eixo. Ela pode até ser emocional, pode ser intensa, mas ela não sai da posição dela. Ela permanece adulta no lugar dela, na estrutura dela. E eu achei que isso tem tudo a ver com esse verso 4 do Eclesiastes. É uma autoridade corporativa, sentam na mesa do escritório, eles são chamados, né, para essa empresa, e é uma super mesa grande com todos os advogados da empresa ali, e ela e o advogado, e o dono da advogado que a contratou, contra todo esse poder, né? Então, ela não grita, ela organiza, né? Então, tem a cena final, vale a pena vocês verem o filme, não vou contar muito porque é muito legal. Mas tem uma cena final memorável que ela está no escritório dessa empresa, diante desses advogados, todos eles céticos, e eles falam, mas o que você sabe dessas pessoas, não sei o quê. E ela fala, me testa, diz qualquer nome de uma pessoa que eu te diga absolutamente tudo sobre essa pessoa.
E o advogado topa o desafio e vai lá na papelada e fala um nome de tal. E ela começa a falar tudo. Fulano de tal, nasceu em tal data, vive em tal lugar, tem tal doença. Um por um. E a outra vai testando. Então ela não está lendo, ela sabe. E ela olha nos olhos da advogada. Então, Dona Jensen tem câncer de mama, Chuck Jensen tem tumores cerebrais, Ruth Soren fez um aborto espontâneo, Stan Blue tem uma doença pulmonar. Ela não está citando nomes, ela está conectando as pessoas e as consequências. Ela está juntando pessoas e consequências. Né? Então, cada nome citado carrega uma história. Cada diagnóstico é consequência da água contaminada. Né? Então, fica todo mundo em silêncio. Né? Não é um discurso explosivo dela, ela só confronta, olha, eu estou aqui com as provas. Ela é firme e ela sustenta. Né? Ela é organizada, um calhamaço de papel assim. Não é descontrolada emocionalmente. É uma verdade estruturada. E aí acontece uma coisa profunda. A autoridade que está do outro lado da mesa não pode mais ignorar os fatos e as evidências. E tem que... eles vão... Como fala? Quando vão pagar uma... Não é fiança. Escapou a palavra agora, me ajuda aí. Eles têm que pagar, eles vão pagar uma compensação. Não é essa palavra, mas não dá para entender. Eles vão pagar uma compensação para essas famílias. O resultado é esse. Lembrei, acordo judicial. Então, na época, foi um dos maiores acordos judiciais nos Estados Unidos. Foi um acordo gigante, né? Mas aí, o mais importante não foi o dinheiro. Para mim, no filme, o mais importante foi que ela permaneceu. Como disse Salomão, se a ira do governante se levantar contra você, não abandone o seu posto. É o que Salomão está ensinando. Então, Eren, no caso, enfrentou a autoridade de uma corporação gigantesca, né? Gás e eletricidade da cidade, mas ela não reagiu impulsivamente, ela não se intimidou, ela não perdeu o eixo. Calma, mesmo que intensa, forte, ela evitou grandes erros, né? Bonito filme, não? Muito bonito. Eu gosto do filme até hoje, é incrível o filme. Eu acho que tem mais de 10 anos esse filme. Se vocês tiverem interesse, procura no Google a data. Deve ter na Netflix, quem não assistiu, assiste. Essa live ainda vai ficar gravada para quem entrou aqui. Eu hoje criei um novo Instagram para o Rei Salomão. Chama Live Rei Salomão. E eu pretendia começar a gravar as lives lá. Mas não pode, porque eu não tenho seguidores. Então, sem seguidores, eu não tenho possibilidade de gravar live. Então, eu vou pedir para vocês seguirem. Eu vou botar o link, tá bom? Entra lá e segue. Só tem story, eu posso colocar. Então, o story vai entrar todo dia. Lá também, aqui e lá. Mas, não sei, vou perguntar para o Instagram como é que eu faço para transferir, para ele ter o próprio canal, Rei Salomão, né? Que acho que ele merece. São 190 dias, são 190 vídeos até agora, né? A gente ainda não terminou. Acho que faltam mais uns 40, 50 versos. Mas, tudo bem, vamos seguindo, porque é um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra ter vocês comigo, caminhando, a gente vai aprendendo juntas. E lembrando, então, que vai ficar gravada, compartilha. Eu vou colocar nos comentários o endereço lá do site para vocês entrarem, começarem a seguir. Vai demorar um tempo, porque eu não sei quantos seguidores eu tenho que ter lá para poder começar a gravar live de lá. Então, temos essa questão.
Então, não sei se vai rolar já. Talvez a gente comece a transmitir pelo YouTube. Vou criar um canal para o YouTube. No YouTube eu acho que eu posso gravar diretamente. Eu vou me informar hoje com os estagiários. Sabem muito mais do que eu. Ok? Então vamos para as nossas perguntas de hoje. Quando vamos pensar como é que a gente reage quando tem uma autoridade superior a nós e a pessoa começa a gritar com a gente. Como é que a gente reage? Como adulto ou como a nossa criança ferida? Eu normalmente, antes de aprender com Salomão e antes de aprender com Hellinger, eu me encolhia. Eu me encolhia no canto, criança, diante do grito, eu me encolhia, com medo, me encolhia, né? E aí eu aprendi a ficar no meu posto. Olhando para a sua vida profissional, teve algum momento que você abandonou o seu lugar? Alguém te desafiou e você abandonou o seu lugar? E quais foram as consequências? Pensa nisso, né? E hoje, depois de ouvir o rei Salomão, se alguém se irritasse com você, gritasse com você, te ofendesse, você teria estrutura interna para permanecer no seu lugar? Meninas, falem comigo. Será que a gente tem estrutura? Vamos tentar ter, né? Estamos aprendendo aqui a ter. A não reagir, a ter um segundo a mais de respira antes de falar qualquer coisa. Né? Que aí dá tempo de você entrar em contato com a sua posição, com o seu eu interno. Ok, vamos para a nossa meditação final, que é a gente aprender a ficar no nosso lugar. A gente solta o ar, fecha os olhos, inspira em 4, segura em 2 e solta em 6 pela boca, bem devagarzinho. Mais uma vez. Imagina você de pé diante de uma figura de autoridade. Pode ser um chefe, pode ser o seu pai, um pai simbólico, alguém maior que você. E essa pessoa, essa figura se irrita. A voz dele sobe, tem tensão ali, né? Observa o que acontece no seu corpo quando o outro grita. O seu corpo quer reagir, ele quer se defender, quer fugir, quer pular no pescoço dele de volta. Como o seu corpo reage? Diz assim: eu permaneço no meu lugar. Eu permaneço no meu lugar. Sente seus pés no chão, sente a sua coluna ereta, respira devagar. A autoridade pode estar desorganizada, mas você não precisa estar também, né? Então repete internamente: eu não abandono o meu posto. Eu não abandono o meu posto. Eu mantenho a minha dignidade. Eu mantenho a minha dignidade. E eu respondo, não reajo. Eu respondo, não reajo. Respira. Então, a força não está na nossa explosão. A força está na permanência de manter o nosso lugar. Vai voltando, vai abrindo os olhos. Eu acho que Salomão hoje nos ensinou algo extremamente prático. Ele nos ensinou que hierarquia não é humilhação, é estrutura, né? E quando a gente mantém o nosso lugar, mesmo diante da tensão, a gente está o quê? Protegendo o nosso futuro, né?
A calma de Salomão evita grandes erros. E a maturidade de ter calma preserva o fluxo. Se você gostou dessa live, compartilha com mais pessoas, com os amigos, com a família, com mais pessoas que podem se beneficiar dos ensinamentos do rei Salomão. Porque sabedoria não é só saber, é aprender a sustentar a postura. É isso que o Salomão está nos esperando, nos ensinando, né? E amanhã a gente segue com o rei Salomão, às 7h59. Eu espero você com alma, com sentido. É assim que a vida floresce. Beijo carinhoso. Nos vemos amanhã.